Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. A Jane falou que não pode estar ansioso, mas tem uma ansiedade que é boa. Alguém anseia pela volta de Jesus? O grande dia. Hoje eu não conseguia cantar no ensaio. A hora que eu ia começar a cantar, precisava chorar. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas capítulo 15. Quero ler com você o verso 29 ao 32. Lucas 15, 29 ao 32. Amém? Todo mundo achou? A palavra de Deus nos diz assim essa noite. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata um novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém? A igreja pode se assentar? Amém. Esse texto todo mundo sabe, né? De onde ele saiu? A parábola do filho pródigo. Dependendo da sua Bíblia, o título vai estar o filho perdido. Mas eu quero te mostrar hoje um pouquinho mais do que só isso. Quero começar dando alguns detalhes sobre o livro de Lucas. O livro de Lucas ele foi escrito entre o ano 60 e o ano 70 depois de Cristo. Não tem uma ideia formada, né? Uma certeza, uma evidência do momento exato. Lucas é um discípulo que não andou com Jesus, mas que de uma forma histórica ele levantou dados. Ele foi atrás dos fatos, ele contou as histórias baseado no que as testemunhas viram. Então, em termos históricos, é o livro que mais detalha o Evangelho, é o livro mais comprido de todo o Novo Testamento, e 50% do que tem aqui no livro de Lucas que você não vai encontrar nos demais evangelhos. Então, é um evangelho bem peculiar, um evangelho muito bacana de você ler, de você estudar. E muitos estudiosos, eles sugerem que uma das principais ênfases que Lucas dá no seu evangelho é mostrar o amor de Deus pelos marginalizados, pelas pessoas que a sociedade desprezava, os que ficavam à margem, não os que cometiam crime. Exemplo, o bom samaritano, o publicano, o filho pródigo, Zaqueu, o ladrão da cruz e muitas mulheres. Todas essas pessoas, elas eram de certa forma deixadas de lado. Eu li inclusive que havia uma discussão nesse tempo se as mulheres tinham alma, era só os homens. De tamanho era o desprezo, né, que a sociedade imprimia sobre alguns tipos de pessoas. Então, se nós estivéssemos vivido no tempo de Jesus, nós seríamos parte desse grupo de pessoas marginalizados, porque nós não tivemos a sorte de nascer num berço judeu. Então, todo mundo que não era judeu era desprezado. Então, nós também seríamos desprezados. E o Evangelho de Lucas vem trazer para nós uma esperança e um pertencimento. Jesus ama a sua vida, mesmo você não sendo judeu. E isso é motivo de alegria para nós. E isso também, irmãos, pode, por outro lado, nos chamar a atenção para um ponto importante.
que nós não podemos hoje cometer o mesmo equívoco que os judeus naquele tempo cometeram. O povo que era o povo de Deus se deixou levar de alguma maneira por algumas ideias, por alguns conceitos, e acabou desprezando aqueles que Deus tanto amava. E nós hoje, como povo de Deus, temos de ter o cuidado de não cometer o mesmo pecado. Tem pessoas por aí sendo marginalizadas, sendo discriminadas, né? Seja pela cor da pele, seja pelo país que nasceu, seja pelo time que torce, seja pelo partido político, seja por uma série de outras decisões e opções que as pessoas têm. Mas nós, o povo de Deus, nós não podemos nos deixar levar por estas coisas, porque estas coisas não fazem parte do reino de Deus. Estas coisas não fazem parte da obra de Deus. E muitas vezes as pessoas elas se levantam contra ideias, mas deixam isso fugir do campo das ideias e parte para o campo pessoal, rejeitando pessoas. E aí as pessoas vão se encontrar fazendo a mesma coisa que aqueles judeus fizeram. Então essa percepção ela é muito importante para a compreensão da mensagem que o Senhor tem para nós nessa noite. Eu quero começar dizendo para você que essa parábola do filho pródigo, ela não é uma parábola isolada. Ela faz parte de uma trilogia. O capítulo 15 de Lucas, ela tem 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, que o pastor deixa as 99 e vai atrás da que se perdeu. A parábola da dracma perdida, que a mulher deixa as 9 que estão com ela e vai atrás daquela que se perdeu. E a parábola do filho perdido, aonde o pai aguarda. Tem uma mudança aqui, né? Pelo filho que havia se perdido. Detalhe que confirmam que essas parábolas elas fazem parte do mesmo assunto. Quando nós vamos ler o capítulo 15, ele começa nos dizendo assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. E aí Jesus, então, reagindo a essa crítica, o Senhor Jesus reagindo à presença dos pecadores que queriam ouvi-lo, então Jesus, o verso 3 diz, lhes contou essa parábola, que é a parábola da ovelha perdida. Quando nós chegamos no verso 8, que vai começar a próxima parábola, Jesus ele termina a anterior e começa dizendo, qual é a mulher que possuindo 10 dracmas? Ou seja, Jesus está continuando o discurso dele, mas mudou um pouquinho a história. E quando nós chegamos no verso 11, aonde começa de fato a parábola do filho pródigo, o texto ali começa assim, Jesus continuou. Então, fica claro aqui, se você ler o capítulo inteiro, que essas 3 parábolas fazem parte do mesmo assunto, do mesmo dia, do mesmo momento, né, que Jesus estava ali falando. Apesar, irmãos, da ênfase dada por Lucas em demonstrar o amor de Deus pelos marginalizados, no caso o filho mais novo, nós não podemos deixar de se levar pela ideia de que isso significa que Jesus estava assumindo o extremo oposto. Ele estava se compadecendo do filho que se perdeu. Nós não podemos acreditar então que ele estava rejeitando os outros. Quem são os outros? O filho mais novo representa os pecadores e o filho mais velho, os fariseus e os mestres da lei. E quando você olha lá no verso 28 até o 32, que é o texto que nós lemos, você vai ver que o pai não despreza o filho mais velho. O pai quer que o filho mais velho venha para junto dele. E se o filho mais velho representa os fariseus e os mestres da lei, Jesus, então, ele não está
repreendendo, ele não está rejeitando eles, mas está querendo que eles também venham para a festa. E esse é o ponto central, irmãos, de entendimento deste capítulo. Por quê? Porque às vezes nós somos assolados pelo mesmo espírito que levou os dois irmãos a assumirem extremos opostos, vivendo longe do Pai. Ou nós, ou as pessoas, assumem a postura do filho mais velho e vão atrás de liberdade e vão atrás de independência. Ou muitos assumem a postura do filho mais velho e vão para o extremo oposto do outro, né? Se colocando como inimigos. Mas eu quero te mostrar hoje que isso não é a vontade de Deus. E essa parábola nos mostra que o ponto central aqui são as atitudes do Pai. E nós não podemos fugir da presença do Pai. Nós não podemos nos deixar levar para um lado, nós não devemos nos deixar levar para o outro. Amém? Então, irmãos, essa parábola, por mais que receba o nome do filho perdido ou do filho pródigo, essa parábola não é uma história sobre o filho mais moço. Todo mundo concorda comigo? Então não é uma novidade que a vida vivida longe de Deus traz problemas. Não é novidade para nenhum de nós que uma vida vivida longe dos caminhos do Senhor resultará em condenação e tormento eterno. Então essa parábola é um chamado sim aos pecadores. Você que se afastou do Senhor, você que vive uma vida como se Deus não existisse, ou melhor, como se Ele existisse e não se importasse com o que você faz, essa parábola é um chamado a você, para que você caia em si, se arrependa e volte a viver junto do Pai. Então, o filho mais novo não pode, irmãos, ser visto também somente de uma forma romântica. Né? Aquela historinha de filme, o menino nasceu, se perdeu, e queridinho se arrependeu e voltou todo cuticute junto do pai. Né? Essa não é uma história romântica. O que esse filho fez foi algo muito grave. Esse filho, né, a história que Jesus conta, narra um ato chocante e ofensivo. A atitude do filho pedir a herança antes do pai morrer se equivale a que ele estava desejando a morte do pai. Significava que ele estava renunciando à descendência, renunciando à cultura, renunciando ao cuidado do pai. Então, não tem nada de romântico nesse menino que volta. Às vezes a gente vê lá a parábola das ovelhas, né? Ah, a ovelhinha se perdeu, fofinha, né? Não, irmãos. Ela se desgarrou. Ela cometeu um ato ofensivo. Ela foi rebelde. Ela se distanciou por conta própria. E essas parábolas, esses pontos de vista, eles representam muito bem a história da humanidade. Porque foi justamente isso que a humanidade fez. Quando Deus colocou Adão e Eva no paraíso, ele disse assim, olha, tudo o que tem aqui é de vocês. Tudo o que tem aqui vocês podem usufruir, vocês podem se beneficiar, vivam bem, cresçam, dominem, se multipliquem, sejam felizes. Mas só não comam dessa árvore do bem e do mal. Porque no dia em que vocês comerem dela, vocês vão morrer. E aquele casal, eles fizeram o quê? Uma atitude ofensiva. Eles desejaram uma independência. Eles desejaram não estar sobre o domínio. Eles desejaram não estar sobre o cuidado. Eles deram uma mensagem de que eles não queriam estar debaixo da cultura, não queriam pertencer à família. E essa foi a atitude do pecado. Essa é a ofensa tão grave que pecar faz a Deus. Por isso, irmãos, uma mentirinha desse tamanho é uma ofensa gigante ao coração de Deus. Porque Deus é a verdade.
E nós escolhemos mentir muitas vezes para nos sentir bem, para nos proteger, para fazer aquilo que nós queremos fazer, para termos liberdade e independência. E nós não nos damos conta do tamanho que é a ofensa ao nosso Deus. É como se nós estivéssemos dizendo: eu não quero ser da sua família. Há um texto de Jeremias, capítulo 2, e verso 13, que diz o seguinte: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de águas vivas, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Essa é a história da humanidade. Alguém já teve água de poço em casa que não tinha água encanada? Tinha que ir lá e encher o baldinho e voltar? Né? É como se Deus estivesse dizendo: eu sou a fonte das águas vivas. Nunca vai faltar água. Mas o meu povo, além de me abandonar, o meu povo construiu para si cisternas. Você sabe o que é uma cisterna? Uma caixa d'água. Uma cisterna rachada que fica vazando água. E aí o que acontece? Antes ele tinha uma fonte que nunca se esgotava, agora ele tem o quê? Que trabalhar por conta própria para encher a cisterna. O meu povo cometeu 2 crimes. Me abandonou e me trocou. Então essa é a história da humanidade. Essa é a parte do filho mais novo. E como eu disse antes, irmãos, o foco da parábola não é o filho mais novo, mas o pai. O pai é o centro dessa mensagem, dessa parábola, porque ele deseja os seus filhos. Geralmente, irmãos, a gente enxerga o mais velho só como a parte ruim da história, né? O carrancudo, o mal-humorado, o que não se deu conta de que podia pegar o cabrito. Mas vamos pensar por um momento que isso não fosse uma parábola, mas uma história verídica. Eu pergunto para você, se você tivesse um irmão mais novo, alguém que você amasse, alguém que você esperasse que seria um grande companheiro seu, de repente, esse jovem, levado pelas coisas da internet, chega em casa e diz: pai, eu prefiro que você morra, dá aqui o meu dinheiro, dá aqui a minha parte, porque eu não quero mais fazer parte dessa família. Quais seriam, irmãos, as consequências dessas atitudes na vida do irmão mais velho? Se eles fossem super amigos, essa atitude ia ser um grande baque. Não seria? Um grande choque. E se eles fossem como os irmãos de hoje, ultimamente, aí, que só brigam, ia só piorar as coisas ainda. Então a atitude do filho mais velho, ela é compreensível. Nós tínhamos tudo para ser uma família. Nós tínhamos tudo para sermos felizes. Você devia estar aqui nos ajudando. E você agora quer sair. E depois que você saiu e quebrou a cara, agora você quer voltar e fazer de conta que nada aconteceu. Então a atitude desse irmão é justificável. E aí, irmãos, o ponto que eu quero trabalhar com vocês com mais detalhes é: no caso da parábola, o filho mais velho representa os fariseus, os mestres da lei, os judeus daquela época. E Jesus, ele sabiamente dá esse exemplo para mostrar justamente a realidade daquelas pessoas. De fato, eles interpretavam a vida dos publicanos, dos gentios, dos pecadores, do jeito que eu falei para vocês.
esse povo não merece. Esse povo não faz parte. É melhor que esse povo morra longe daqui. E aí eu pergunto para vocês uma coisa. O que aconteceu com a vida desses homens? O que aconteceu com a vida dessa nação que conduziu eles a esse estágio de sentimento, a essa postura? Eles não eram o povo de Deus. Deus não falava sobre amor. O que levou esse povo a interpretar as coisas de tal maneira que colocou eles naquela condição? E a história dos fariseus, elas explicam muitas coisas para nós. Muitas coisas aqui eu não conhecia. E eu quero compartilhar com vocês agora. Os fariseus, irmãos, eles são fruto de um movimento que iniciou na volta do cativeiro babilônico. Não que eles nasceram lá. Mas quando o povo voltou do cativeiro, eles tinham um grande medo. Sabe qual era? O medo de voltar a ser escravo. E eles sabiam que o motivo deles terem se tornado escravos na Babilônia, qual era? Ter desobedecido à lei de Deus. Então, pensa comigo. Lá na sua casa, né? Você aprendeu que colocar a mão na tomada leva um tapa na mão. O que é que você vai fazer? Vou proteger a tomada para nunca mais eu colocar nem por acidente a mão aqui. E o que aconteceu, irmãos, quando os judeus retornaram do cativeiro? Eles tinham essa preocupação. Nós nunca mais podemos desobedecer a Deus, porque senão o que vai acontecer? Ele vai nos mandar de novo ser escravo em algum lugar. E aí, o que começou a acontecer? Neemias, Esdras começaram a reconstruir Jerusalém, a reconstruir o templo, e aí nós vamos ver lá nos capítulos 9 e 10 de Esdras, capítulo 13 de Neemias, que de repente eles encontram esse povo casando com mulheres dos povos daquela região, misturando as raças, que Deus havia dito que não podia fazer. Logo acendeu diante deles uma luzinha vermelha e dizendo assim, vamos voltar a ser escravo. Então nós vamos encontrar nesses capítulos que eu mencionei, um momento onde eles leem a lei de Moisés diante do povo, aonde o povo compreende o seu erro, aonde o povo se arrepende de ter se envolvido com as mulheres e gerado filhos com mulheres dessas nações, e eles têm uma atitude bastante controversa. Eles decidem despedir as mulheres e os filhos, para que eles voltem a ser fiéis a Deus. Eu não consigo imaginar fazer isso. Mas a partir daquele dia, daquele momento, daquela situação, começou-se um movimento em Jerusalém de purificação. Nós precisamos cuidar para que a gente não se corrompa. Então, irmãos, de lá até os dias de Jesus, esse era um movimento muito forte. Só que de lá até Jesus, houveram outros reinos que interferiram em Jerusalém. Então foram os babilônicos, os persas, os medos e os persas, os gregos e o Império Romano. Todos esses impérios vieram, de alguma maneira dominaram, de alguma maneira tentaram influenciar. Os fariseus surgiram mais ou menos no 2º século antes de Cristo, em resposta a um processo chamado helenização. O que quer dizer isso? Todo mundo é ter o nome de Helena? Não. Os gregos queriam impor sobre Israel os seus costumes, a sua cultura, a sua religião. E um ponto-chave dessa história foi quando um tal de Antíoco Epifanes sacrificou um porco no templo do judeu.
o que era uma ofensa absurda, e desencadeou um negócio chamado a Revolta dos Macabeus, que eles conquistaram Israel novamente. E nessa confusão toda aí, surgiu um grupo chamado fariseus, que significa separados. Separados para quê? Para preservar a identidade judaica e a fidelidade à Torá. Eles tiveram uma ideia muito boa. Se eu colocar a mão na tomada, vai levar um tapa? Eu vou fazer um negócio em volta da tomada, eu vou colocar uma cerca em volta da tomada e nunca mais ninguém vai conseguir pôr a mão na tomada. Ninguém mais vai levar um tapa. Não é uma ideia boa? Eles tiveram essa ideia. Eles chamam isso de criar uma cerca em torno da Torá. Justamente para quê? Impor regras para impedir que o povo viesse a quebrar o mandamento. Então, por exemplo, a lei de Moisés dizia para que não fosse feita nenhuma obra no sábado. O que os judeus fizeram? Começaram a criar uma série de classificações de obras. E eles falaram assim, no sábado, a lei diz que você não pode carregar, a lei diz que você não pode curar, a lei diz que você não pode fazer isso, mas a lei só dizia, não fareis nenhuma obra no dia de sábado. Aí quando nós vemos lá em João capítulo 5 que Jesus cura o leproso no dia do sábado e ele está indo com a cama, os fariseus ficam apavorados, dizendo assim, não pode carregar a cama, porque carregar tinha sido classificado como um negócio antes de quebrar o sábado, a cerca que eles estavam fazendo. Outro ponto, a pureza ritual. A lei dizia que os sacerdotes lá no templo tinham que fazer uns rituais de pureza, de lavar as mãos. Eles trouxeram os rituais do templo para o dia a dia das pessoas. Então, esse ritual de purificação tinha que ser feito dentro de casa. E aí nós vamos ver que uma hora lá em Marcos 7, os fariseus questionam Jesus, por que os teus discípulos comem sem lavar as mãos? Eles não estavam preocupados com o ato de higiene, mas porque os seus discípulos não estão cumprindo o ritual de purificação. Dízimos. A lei dizia que você tinha que dar o dízimo da sua colheita, mas os fariseus passaram a exigir até o dízimo das ervas que cresciam no quintal. O endro, a hortelã e o cominho. E o que começou a acontecer com esse povo? Eles começaram a dar tanta importância para que as pessoas cumprissem as regras para não quebrar a lei, que eles começaram a passar por cima das coisas que mais importavam para a lei. Que era o quê? A justiça, a misericórdia e a fidelidade. E para fechar aqui, outro ponto da lei dizia que sobre a idolatria. A lei dizia para fazer uma separação de tudo que era idolatria. Os fariseus começaram a criar barreiras sociais, evitando de comer com os publicanos, de comer com os pecadores, de estar com eles. E o que os primeiros versículos do capítulo 15 nos falam? E os fariseus e mestres da lei criticavam Jesus, dizendo, esse homem recebe pecadores e come com eles. Então, meus irmãos, o que isso nos mostra? Que Jesus era um perigo para o sistema de proteção que eles haviam criado. Porque Jesus sentava com os pecadores, tipo assim, ele vai levar o povo a quebrar a lei. Jesus curava no sábado e fazia as pessoas levar a sua cama embora. E eles, ao invés de se alegrar com o poder de Deus, com a graça de Deus, eles diziam, esse cara vai ensinar as pessoas a desprezar a lei. E por isso eles eram tão contrários a Jesus. E quando as pessoas começam a tomar essas atitudes, surgem daqui 3 problemas que são representados muito bem pela vida ou pelas atitudes do filho mais velho. Quando as pessoas começam a ter esse tipo de atitude, de criar cercas de proteções, para evitar algo, a dar tanta importância para
coisas que têm que ser feitas, elas começam a cometer os mesmos erros desse filho mais velho. O primeiro deles é o seguinte: é viver próximo ao pai, mas ao mesmo tempo longe dele. O filho mais velho esteve o tempo todo na casa do pai. O filho mais velho esteve o tempo todo próximo fisicamente ao pai, mas o filho mais velho vivia tão longe do pai quanto o mais novo. Por quê? Porque o foco dele não estava no relacionamento, mas nas coisas que ele não podia fazer. Outro problema: estabelecer fortalezas no coração que a princípio servem para nos proteger, mas que por fim vêm a nos escravizar. Como assim? O filho mais novo veio ao pai e pediu a sua herança e partiu. Se eu tenho o mesmo pensamento, o mesmo espírito do fariseu, eu vou dizer o seguinte: eu não vou cometer o mesmo erro que ele. E para não correr o risco de pedir mais do que eu devo, eu não vou pedir mais nada. E eu vou assumir uma postura de servo aqui, e eu vou trabalhar. E isso desencadeia um terceiro problema muito grave: um senso de justiça própria. Porque se aquele irmão pecador veio aqui e pediu as coisas do pai e desperdiçou tudo, eu, que abri mão de pedir as coisas e que tenho trabalhado e sido fiel, vou ser muito bem reconhecido pelo meu pai. Isso fica evidente, irmãos, no texto que nós lemos, no diálogo do pai com o filho mais velho. A gente vê o filho mais velho rejeitando a atitude do pai, rejeitando o irmão mais moço como membro da família. Ele diz: esse teu filho. E nós vemos o pai andando na direção exatamente contrária desse filho, dizendo: nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Você entende, irmãos? Uma pessoa morando com o pai, mas longe do pai. Uma pessoa cumprindo o que se espera, vamos assim dizer, dos bons costumes, mas sendo tão contrário, tão antagônico ao pai, quanto o filho que se perdeu. E eu te pergunto, qual dos dois estava mais perdido? O mais moço ou o mais velho? Os dois. E o pior, quando Deus abençoa alguém que foge do nosso conceito, daquele conceito que nós criamos como justo, daquela justiça que nós estabelecemos, não a que o Pai estabeleceu, o que acontece? Surge dentro do nosso coração um sentimento de injustiça. Eu fui fiel a você o tempo todo, eu nunca pedi um cabrito. Mas agora vem esse teu filho e você mata o novilho gordo. E nós muitas vezes, irmãos, nos deixamos levar. E acabamos criando no nosso coração as mesmas coisas que aquelas pessoas criaram. Nós criamos um senso de justiça própria. Nós criamos conceitos e verdades que não foram de Deus. E se você prestar atenção, irmãos, nas vezes que Jesus chamava a atenção dos fariseus e dos mestres da lei, ele geralmente vai falar assim: vocês acrescentaram coisas, vocês criaram tradições, vocês com as suas tradições passam por cima da lei de Deus. Eu quero que você entenda que Deus tinha um plano para Israel. E se você pudesse resumir numa só frase o que Deus esperava de Israel o tempo todo, Deus esperava que ele fosse um povo santo e separado,
para refletir o caráter de Deus e atrair todas as nações para Ele. Entendeu? Deus queria que aquele povo fosse santo e separado. Com um objetivo: desprezar as pessoas? Não. Refletir o caráter de Deus e atrair as pessoas para Deus. Mas o que aconteceu? As atitudes de Israel como a do filho mais novo, as atitudes de Israel como o filho mais velho, impediram que Israel cumprisse a sua missão. Lá no meio dos dois estava o pai esperando para cumprir a missão. Então, irmãos, o medo que gerou o zelo lá no passado levou os fariseus a construir cercas. O zelo que deveria ser para proteger se tornou uma prisão e afastou eles do coração do Pai. E agora vem aquela pergunta: e nós? Quantas fortalezas foram construídas no nosso coração? Quantas coisas nós criamos para nos proteger? Quantas coisas nos aprisionam e distorcem o caráter de Deus na nossa vida? Imagina se alguém falasse assim: olha, quer conhecer Deus? É só você conhecer o Marcelo. Qual era a imagem que essa pessoa ia ter de Deus? Distorcida. Se alguém falasse assim: tá vendo? Olha, é só você olhar aqui para o irmão aqui, ó, você vai conhecer o Pai. Não foi isso que Jesus falou no dia que ele estava se despedindo dos discípulos? O discípulo disse: Senhor, só nos mostra o Pai, é tudo que nós precisamos. Ele disse assim: como me mostra o Pai? Se você vê a mim, você vê o Pai. Mas será que eu e você podemos falar isso de nós? Será que eu e você não estamos também construindo muros, cercas, fortalezas para nos proteger? E isso está distorcendo a imagem do Pai na nossa vida? E eu anotei algumas coisas aqui que podem contribuir para que isso aconteça. O comportamento de outras pessoas que deixam marcas no nosso caráter. O medo que experiências ruins voltem a acontecer. Isso faz com que a gente estabeleça critérios e falsas verdades no nosso coração. Como assim? Vou dar um exemplo meu. Quando eu me converti, o que eu mais ouvia na internet era: porque a igreja só quer saber do dinheiro. Porque o evangelho se tornou um comércio. Porque o evangelho se tornou uma empresa, a igreja se tornou uma empresa. E o coração aqui do jovenzinho que queria ser fiel a Deus foi fazendo o quê? Tudo que envolve dinheiro não tem nada a ver com Deus. Tudo o que toca no assunto do dinheiro é alguém tentando implantar em mim e me enganar com a teologia da prosperidade. Mas eu pergunto para você, irmãos, o dinheiro é um problema para Deus? Não é. Você ter dinheiro é um problema para Deus? Não é. Olha para a vida das pessoas que falam mal do jeito que eu estava falando aqui. Elas têm uma vida boa. Elas não são pobrezinhas. Elas têm roupa boa. Elas têm uma casa boa. Elas têm um carro bom. Mas o que acontece
Como meu coração não estava muito, né, não tinha experiência com o pai, eu fui construindo para mim uma cerca de proteção. E por fim, uma muralha. Ao ponto de que o evangelho, ao ponto de que a vida cristã se resumia a uma única coisa: se desenvolver espiritualmente. E não tem outro assunto para se falar. Mas eu pergunto para vocês, qual é o plano de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Irmão, será que nós não estamos vivendo por conta própria aqui, presos numa fortaleza que nós construímos para nos proteger, para que a gente não seja contado como aquele irmão mais moço que tem uma atitude daquelas? E estamos deixando de viver a vida com o Pai. Outro assunto. Às vezes nós convivemos com pessoas que deveriam ser, assim, uma bênção de Deus na nossa vida. E a frustração do relacionamento, as coisas dando errado, o que a gente faz? Melhor eu não me relacionar. Melhor eu não ser amigo de ninguém. Melhor eu não me abrir com ninguém. Por quê? Porque eu não quero mais sofrer. Porque eu não quero mais viver o que eu vivi um dia. Eu não quero mais voltar a sofrer. E o que acontece, irmãos? Eu deixo de viver a bênção de Deus. Porque Deus nos abençoa por meio das pessoas. Deus nos abençoa por meio dos relacionamentos. Deus cura a nossa vida, a nossa alma por meio das pessoas. Mas nós nos protegemos para não nos machucarmos, para não nos ferirmos, para não nos colocarmos em risco. E deixamos de viver o que Deus tem para nós. Ou seja, nós passamos a viver em função do medo e da comparação, nós passamos a viver em função de mentiras que foram colocadas no nosso coração como verdade. E nós deixamos de usufruir do que Deus tem para nós. Vou te dar um outro exemplo. Logo no começo que eu vim para a igreja, um dia o pastor Odair falou uma coisa que eu compreendi mal. E quando eu me dei conta de que eu quase passei uma vergonha por conta do meu mal entendido, o que eu fiz? Eu tenho que cuidar com ser pastor aí. Porque ele pode estar me enganando. E tudo o que o pastor Odair fazia, eu ia estudar para ver se ele não estava me enganando. Não é um absurdo isso? Irmãos, a minha oração todos os dias era: Senhor, não deixa as pessoas me enganar. Do nada. A minha maior preocupação da vida não era conhecer Jesus, não era ter os dons, não era servir ao Senhor, não era ser um bom marido e um bom pai. A minha maior preocupação da vida era o quê? Não ser enganado. Por quê? De uma experiência ruim que eu tive. Aquilo se tornou uma prisão para mim. Quando aqueles homens entraram na nossa casa no assalto, eu comecei, assim, de maneira involuntária, planejar. A próxima vez, eu vou agir dessa maneira e vou matar o cara. E cada vez que isso surgia no meu coração, o Espírito Santo dizia assim: então você quer ser o juiz da eternidade do rapaz? Porque você vai mandar ele direto, não vai? E eu falava: Senhor, eu não posso ter esses pensamentos. E cada pouco vinha de novo esse pensamento. E o Espírito Santo de novo: então você quer mandar o cara para lá mesmo? É isso que você quer fazer? E eu de novo: Senhor, eu não quero isso. Isso não é um pensamento de crente, Senhor.
Eu quero ser puro. Até que um dia eu não aguentei mais, irmãos. E eu fui orar e eu disse assim, Senhor, por que disso? Por que está acontecendo isso comigo? E ele me disse assim, olha, você é o homem dessa casa. E você sabe que eu vou te cobrar por ela. Mas quando aqueles homens entraram na sua casa, você, no seu coração, acreditou que eu falhei de cuidar de vocês. E você foi se afastando e criando uma cerca de proteção. Para quê? Para Deus não me cobrar. Então, se alguém vier ameaçar a minha família, eu vou matar. Para não correr o risco. Estava criando, irmãos, dentro de mim uma fortaleza. Eu não dormia mais. Eu não descansava mais, porque a minha vida girava em torno de eu estar preparado para matar o bandido que estava entrando na minha casa. Uma folha que virasse na rua, eu despertava, achando que era o barulho do bandido pulando o portão da minha casa. Até que um dia eu falei com Deus. E nesse dia eu falei, Senhor, então eu vou descansar no Senhor. Mas se acontecer alguma coisa aqui, então eu vou fazer de conta que a culpa é sua. E eu consegui dormir. E nunca mais eu tive esse problema. A ansiedade foi curada ali. Numa oração, numa conversa com o Pai. Mas eu pergunto para vocês, irmãos, em todas as situações que eu passei, em todas as situações que Israel passou, aonde estava Deus? Aonde estava o Pai? Quando aquele filho mais novo estava planejando, estava formulando as ideias dele, aonde estava esse pai? Aonde estava o pai quando o filho mais velho começou a construir as fortalezas? Por isso, irmãos, que essa parábola, o coração dela, é as atitudes do pai. Porque não é uma rejeição do filho mais novo, não é uma rejeição do filho mais velho, mas é um coração de um pai que chama os seus filhos à liberdade. É o coração de um pai que chama os seus filhos para viver uma vida nova. Nenhuma das parábolas desse capítulo, Deus rejeita alguém. Todas elas terminam com uma festa. Todas elas são para levar a nós uma reflexão sobre as atitudes que nós muitas vezes estamos tomando. Sendo nós a ovelha perdida, sendo nós aquele homem que cria uma barreira e que vive longe do Pai mesmo estando perto dele. Irmãos, o Senhor deseja a salvação de todos. E a mensagem central do Evangelho é um chamado de Deus para você sair da onde você conseguiu chegar por conta própria. Para você ter um entendimento, para você se arrepender de viver longe do Pai e de você voltar para o centro, aonde o Pai está. Há um convite para uma festa. Há um convite para uma celebração. Hoje tinha de ser um dia de grande alegria, porque nós nos reunimos nos domingos para celebrar uma coisa importante. Nós somos uma família e nós temos um Pai. Nós devíamos nos alegrar aqui. Nós devíamos cantar os louvores sorrindo, se alegrando, porque eles não são músicas, eles são a festa da nossa família. Há um chamado de Deus para a sua vida hoje, para você abrir mão do medo, para você abrir mão
das suas seguranças, para você deixar de ser aquele que se aprisionou atrás do comportamento, atrás da timidez, atrás do espírito de pobreza, atrás de uma série de outras coisas. E você vir para junto do Pai. 1 de João, capítulo 4, verso 18 diz: o perfeito amor lança fora todo o medo. E eu quero que você entenda esse texto, que quando você vem para o Pai, Ele vai tirar de você esse medo. Porque muitas vezes, irmãos, é o medo do que vai acontecer conosco que nos impede de tomar uma postura, que nos impede de tomar uma decisão. Quem sabe o Senhor tem aqui pessoas que Ele vai levantar. Quem sabe aqui dentro de nós, irmãos, tem evangelistas, pregadores, homens que vão ser levantados para curar, para profetizar, homens que vão ser levantados para uma série de outras coisas, homens que serão usados por Deus para financiar a obra, homens e mulheres que serão usados de muitas maneiras pelo Senhor, mas nós estamos lá presos nas verdades que nós criamos para nós. E nós não temos coragem de ir, porque nós não sabemos o que vai ser de nós. Mas hoje eu venho aqui dizer no nome de Jesus para você: não tenha medo. O perfeito amor vai lançar fora o medo, vai curar você. Esse amor, ele pode ser derramado sobre a sua vida hoje, se você permitir ser alcançado por ele. Jesus pode mudar hoje aquele seu jeito de falar, aquele seu nervosismo. Jesus pode mudar hoje aquele seu comportamento, que nada mais é do que você se defendendo, que nada mais é do que você querendo mostrar que tem valor, que nada mais é de alguém que não quer sofrer. Se você quiser, hoje o Senhor pode trazer cura sobre a sua vida. Jesus, irmãos, tem uma vida em abundância para você. Isso inclui dinheiro? Sim. Mas também inclui saúde? Sim. Mas também inclui uma adoção do Pai. Uma vida plena, livre do medo. E a minha pergunta é: você quer ser livre? A minha pergunta é: você quer ser o que Deus planejou para você ser? Você está disposto a abrir mão das suas seguranças, das suas convicções que você criou, para viver a verdade que o Senhor criou? Hoje, irmãos, o Senhor nos chama para derrubar as prisões do medo, da comparação, da justiça própria e entrar numa festa. O Pai não quer que você viva como mais novo. O Pai não quer que você viva como mais velho. O Pai quer que você viva como Jesus. E se você quer de verdade hoje uma mudança na sua vida, se existe algo aí que você identifica, que você faz para se proteger, e você quer ser livre disso hoje e descansar inteiramente no Senhor e na graça dele, eu quero convidar você a orar, a se colocar de pé, a confessar que você criou no seu coração verdades que talvez não sejam verdades. Eu quero que você ore pedindo para Deus identificar na sua vida o que você construiu aí. Eu quero que você ore pedindo para o Senhor mostrar para você quando isso começou na sua vida. Por que você chegou a esse ponto? Eu quero que você ore.
e peça o que o Senhor tem a te dizer sobre esse assunto. Porque é desse jeito, irmãos, que Deus liberta o nosso coração. E hoje o Senhor quer libertar a sua vida. Hoje o Senhor quer trazer para você cura e restauração. E eu peço a Ti agora, abre o teu coração ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós Te louvamos pela Tua graça, nós Te louvamos pela Tua misericórdia, nós Te louvamos pela Tua palavra, pela vida que o Senhor tem trazido a nós. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti, Pai, a vida dos meus irmãos. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor derrame sobre esse lugar agora, Pai, um mover, Pai, espiritual, extraordinário, sobrenatural, sobre as nossas vidas, de maneira, Pai, que nos leve, Senhor Deus, a romper, Senhor Deus, com o medo, a romper, Pai, com as barreiras, a perder, Senhor Deus, o medo de nos relacionar contigo. Que nesse momento, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, haja, Senhor Deus, um mover do Senhor, Pai, que nos leve, Senhor Deus, à confissão, que nos leve, Senhor Deus, ao arrependimento, que nos leve, Senhor Deus, ao desejo de mudança, como foi com aquele jovem, Pai, que se afastou do Pai. Senhor Deus, aonde tiver alguém, Senhor Deus, que tem se comportado como aquele mais velho, que hoje haja, Pai, um quebrantamento dos nossos corações, de maneira, Pai, que não haja mais nenhuma distorção do Teu caráter, Senhor Deus, na nossa vida, de maneira, Pai Santo, que a nossa vida não transmita mais uma mensagem distorcida, Senhor, da vida do Senhor, de quem é o Senhor. Pai, eu oro no nome de Jesus, que as cadeias sejam quebradas essa noite, que as fortalezas sejam destruídas essa noite, que haja cura, que haja restauração, que haja renovo, que haja ânimo, Senhor Deus, aonde não havia. Pai, no nome de Jesus, opera, Pai, tremendamente nesse lugar, Senhor Deus, e nos faz, ó Pai, um povo, um grupo, uma comunidade de filhos saudáveis, que se relacionam contigo, Pai, que vivem, Pai, Teu propósito, Senhor Deus, que levam o Teu nome, ó Pai, aonde nós fomos. Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, opera, Pai, sobre as nossas vidas essa noite, Senhor, em nome de Jesus. Se tem alguém com dificuldade, Senhor Deus, de identificar, Pai, traz ao coração dele, Senhor Deus, a coragem, Pai, de te perguntar, Senhor Deus, para que o Senhor revele a ele, Senhor, as coisas, Senhor Deus, que fazem parte da vida dele hoje e que não deveriam mais fazer parte. Concede a graça, a coragem deles desejarem, Senhor, serem livres para viver a vida que Tu tens para eles, Senhor. Assim eu oro, Pai, e eu abençoo a vida de cada um deles, Senhor, em nome de Jesus. Amém.